Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Isso é uma experiência com vocês, né? Segundo o meu primeiro vídeo que eu estou gravando, eu não vou aparecer, tenho vergonha, mas vou começar a fazer aulas gravadas, que creio que será mais produtivos para todos nós, né? E a primeira aula nossa será sobre Brasil pré-colonial. O que significa esse pré-colonial que durou 30 anos? É justamente quando Portugal ainda não tem um interesse efetivo para ocupar esse território. O objetivo dele está em outro lugar. Mas antes de começar propriamente, vamos fazer uma pequena introdução. Qual é o contexto que se dá quando Portugal chega no Brasil, lá em 22 de abril de 1500? Há um contexto onde Portugal ainda está saindo de uma crise, ou seja, a Europa toda estava passando pela peste bubônica, né? Crise demográfica. Portugal está consolidando sua monarquia ainda. Está um contexto ainda de grandes navegações em busca de riquezas. Portugal também teve a experiência de praticamente todo o século XV de navegar pelo Atlântico e circunnavegar a África em busca das Índias, né? Ou seja, nesse período, Portugal também está vindo para cá devido ao impacto de Colombo ter chegado aqui 8 anos atrás, em 1492, na América, ou seja, impactou muito a Europa com essa descoberta, que é mais uma conquista que a gente vai ver isso. E Pedro Álvares Cabral vem com o objetivo justamente para garantir o território, porque em 1494 existe um famoso Tratado de Tordesilhas, onde divide a América entre Portugal e Espanha, né? E justamente porque Portugal só vem para garantir esse território para a coroa portuguesa, porque o objetivo principal desta coroa eram as especiarias. O que eram as especiarias, vocês se lembram? Praticamente temperos. Cravo, canela, noz moscada, pimentas. Ou seja, nesse período ainda era muito lucrativo. Para ter uma ideia, quando Vasco da Gama volta das Índias para Lisboa, a pimenta, o lucro da pimenta permitiu fazer mais duas viagens, só a pimenta, ou seja, as especiarias eram ainda o objetivo da coroa portuguesa. Conquista ou descobrimento? Esse é um debate que ainda existe, porque esse descobrimento vai se dar em torno para a Europa. Para a Europa, porque o europeu estava fundado no conhecimento que ele não tinha noção que existe um outro continente, outros povos. O europeu só pensava que existia três terras: a Europa, a África e a Ásia. Se descobrimento é para o europeu, para os americanos, os nativos, que vão ser chamados de índios, vai ser conquista, porque aqui eles vão ser pilhados, saqueados, escravizados e mortos. Esse é o debate. Certo, mas quando Pedro Álvares Cabral chega aqui em 1522, perdão, em 22 de abril de 1500, confundi, é, chega no sul da Bahia. No início eles achavam que era uma ilha, por isso tem o primeiro nome, Ilha de Veracruz. Depois tem a dimensão do território, depois fica a Terra de Santa Cruz. E futuramente vem o nome de Brasil. Os índios aqui chamavam esse território de Pindorama. Olha só, essa é a viagem de Cabral, como eu falei, aqui vai ser um aporte só para garantir o, o, o Tratado de Tordesilhas, né? Você viu que ele vem
para o Brasil, navega, né? E vai para as Índias, das Índias volta para Lisboa. Ou seja, esse é o percurso. Imagem que temos do navegador português Pedro Álvares Cabral, imagens da sua nau, ele vai com uma frota de 13 naus, imagens de como seria ele encontrando a Terra aqui no Brasil. E fiquem ligados que todas essas imagens são imagens do século XIX, são imagens romanceadas. Não tem nada a ver com a realidade. No século XIX, quando o Brasil se faz como nação, quer construir sua imagem de país. E contrata a gente para contar essa história também a partir das artes. E cria isso, mas são imagens de contexto romanceado, não tem nada a ver com o que foi na realidade. E como serão esses primeiros contatos entre se dá? Vai ser o principal registro que temos é na figura do Pedro Vaz de Caminha, que ele envia uma carta para o rei relatando o que ele viu aqui, narrando o que ele está vendo aqui. Porque, em linhas gerais, ele vai falar, a partir dessa carta, quando a gente tem contato, hoje se encontra em qualquer livraria, Saraiva, é fácil, não é? E a partir dessa carta, a gente percebe que foi um contato pacífico, apesar que ele ressalta sempre as diferenças culturais. Imagem do Pedro Vaz de Caminha, uma imagem da carta original, que se encontra em Portugal hoje. E, porém, como eu falei, o primeiro contato oficial, que é pela coroa portuguesa, vai ser um contato que vai ser decepcionante, porque a coroa portuguesa esperava encontrar ouro. Porque diferente dos seus primos espanhóis, os espanhóis tiveram um pouco mais, entre aspas, sorte. Sorte para eles, tragédia para os habitantes aqui, né? Que vão ser. Mas por quê? Porque no México e no Peru, os espanhóis encontram minas de ouro e prata. Para nós não encontram, os portugueses não encontram isso. Ou seja, vai ser uma decepção para a coroa portuguesa. Por isso mesmo, é chamado de pré-colonial, porque essa decepção faz que a coroa portuguesa não faz nenhum empreendimento, nenhuma administração para povoar, administrar e ocupar esse território chamado Brasil. Então, se não tem esse empreendimento de povoação, de ocupação, como será esse contato? Vai ser chamado de extrativismo vegetal. Por que extrativismo? De extração. Os velhos portugueses aqui vêm, pegam e vão embora. É isso, pegam e vão embora, não ocupam o território. O principal produto será o pau-brasil e será na forma de escambo, ou seja, trocas que não envolvem dinheiro. Essa forma de escambo vai ser da relação entre índios e portugueses. Os índios fazem o quê? Cortam e transportam a madeira. Os portugueses vão pagar com bugigangas, tecidos, espelhos, facas. A única coisa que a coroa portuguesa não permitia é pólvora. Ou seja, para não dar arma para não dar brecha, né? E nesse momento tem até um ditado do Frei Vicente Salvador, que ele fala que estava aqui, que os portugueses se arrastam como caranguejos pelas praias. Isso é uma alegoria, uma metáfora. E justamente o que? Os portugueses só ficam no litoral, nas praias, abastecem o navio e vão embora. Ou seja, não tem esse caráter de adentrar mata dentro, né? Adentrar. Nesse contexto, ou seja, esses ativismos, a única coisa que os portugueses vão criar desses ativismos são feitorias. Entrepostos comerciais, são grandes armazéns, né? Vão ser 4. 2 no Rio, um na Bahia e um em Pernambuco. Que é justamente o quê? Para abastecer esses armazéns com a madeira, que quando os navios chegar, abastecem e vão embora. Ou seja, é isso. E por que o pau-brasil?
Porque o pau-brasil, como você vê aqui no mapa, tem até os índios cortando, trabalhando, vai ser uma árvore abundante em todo o litoral. E o pau-brasil, quando você corta ele, sai uma seiva avermelhada, que era muito usada para tingir tecidos. E o vermelho, nessa época, estava ligado à cor da nobreza, cores chiques. Ou seja, por isso que dessa cor avermelhada, brasa, que parecia sujo, é que veio o nome de Brasil, né? Curioso que o nome vem da cor vermelha, pau-brasil, e nós não temos nenhum vermelho em nossa bandeira, né? Curioso, que a gente vai ver porque também as cores das bandeiras não tem, ou seja, isso é curioso. Não tem nenhum vermelho na nossa bandeira e o nome do Brasil vem dessa cor avermelhada, né? Mas é esse o contexto porque vai ser o pau-brasil, porque vai ser utilizada. E o fim desse período é um fim relativamente rápido, né? 30 anos. O que acontece? Há uma corrida, é nesse contexto que estão surgindo os países na Europa, né? Ou seja, quando os países se formam, uma das primeiras coisas que eles fazem é se lançar ao mar. Uma corrida das grandes navegações, uma corrida da expansão marítima. E Portugal e Espanha, para você ter uma ideia, vão ser chamados nesse momento de reinos católicos, que eles obedecem o Papa, o que o Papa fala é lei. Outros países, para fortalecer o poder do rei, não fazem isso, mandam o Papa para aquele lugar. Ou seja, não obedecem às leis papais. Ou seja, para não perder o território, ou seja, devido a essa corrida de outros países se lançando, principalmente a França, que a França chega até o Brasil, a gente vai ver aqui, tem disputas territoriais com a França. Portugal começa a colonizar o território, ou seja, a partir de 1530, 33, ele monta as que vão ser chamadas capitanias hereditárias e começa a povoar, aí começa a história do Brasil. É aí que a roda da história dá um novo salto. Mas esse é um assunto para próximo tema, tá bom? Meus caros, por hoje é só e tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.